Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto integrador, Clube de Argumentação 2020, segundo semestre. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Fred e venho aqui através desse terceiro vídeo gravado por mim, já o quinto vídeo, quinta semana de preparação para nós, para as nossas atividades do projeto integrador. Na nossa última atividade, vocês foram chamados a gravar um discurso de até 2 minutos de duração, inspirados em temas e líderes políticos, líderes sociais, que tinham alguma história para contar, que fizeram parte da história, a grande maioria deles no sentido positivo, apesar de ter aí alguns nomes discutíveis, né? Mas de fato o poder da fala desses líderes era de fato marcante, era muito comovente ouvir essas pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Os seus discursos fizeram toda a diferença, não é? Muito bem. Agora chegou um momento ainda mais aprofundado do nosso projeto integrador. Imagino que vocês tenham superado as dificuldades de gravação do vídeo, de subirem o vídeo, de postarem no AVA. Eu imagino que a partir de agora fique tudo mais acessível, mais fácil. Os nossos prazos permanecem os mesmos, então, por favor, tenham atenção aos prazos. As exigências continuam caminhando e a tendência é que elas aumentem cada vez mais. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? As oficinas foram ficando cada vez mais aprofundadas e agora os vídeos também. Para esta semana, nossa atividade é uma atividade muito especial. Especial porque nós começamos de fato, a utilizar argumentos. Passamos a incrementar nos nossos discursos fundamentos de fala. Como vai funcionar essa semana, pessoal? Vocês verão lá no AVA alguns temas que encontram ou que podem encontrar posicionamentos diferentes. Por exemplo, liberação do porte de arma. Outro exemplo, liberação do uso da cannabis. Outro exemplo, prisão perpétua. Então vocês vão ver lá alguns temas que são sugeridos para você defender o seu posicionamento. Então, nesse primeiro momento, você vai escolher um daqueles temas e vai, a partir daquele tema, colocar o seu posicionamento. Por exemplo, se você é a favor da liberação do porte de arma, nós não queremos saber a sua opinião pessoal. Eu acho que... Não, eu acho não. Num discurso, num debate, nós utilizamos fundamentos. Você pode ter o seu posicionamento favorável ou contrário. Você vai se posicionar nesse discurso de até 2 minutos, mas vai utilizar fundamentos. Não é para dizer, porque o meu pai me falou, porque o meu vizinho, não. A ideia do discurso é que você traga fundamentos técnicos para discutir a liberação ou não do porte de arma. Por exemplo, então qualquer dos temas que você vai encontrar lá, nessa semana você vai escolher um tema daqueles e vai se posicionar a favor ou contra, em um discurso de até 2 minutos. Vejam, nós estamos aprofundando um pouco mais o nível das nossas atividades. Agora, vocês vão ter que fazer uma pesquisa sobre fundamentos daquele tema, vão ter que elencar argumentos, vão ter que preparar uma fala que não pode ser lida, que não pode ter um script, um roteiro. Então vocês vão se preparar para defender um posicionamento, ok? Eu não ia dar esse spoiler, mas já vou dar. Se preparem, porque nesta semana vocês vão defender a posição que é de vocês, posição pessoal. Na próxima semana, vocês vão defender a posição inversa. Isso mesmo.
Agora vocês vão defender aquilo que vocês pensam e vão procurar argumentos favoráveis para fundamentar o seu posicionamento. Na outra semana, você vai defender argumentos contrários àquilo que você imagina. Fred, mas por que fazer isso? Porque nós precisamos argumentar, defender argumentos e não posicionamentos. Ainda não. A nossa atividade para nos preparar para os debates lá na frente é argumentação. Até porque pode ser que lá no seu debate com o seu grupo, com a sua dupla, você tenha que defender um posicionamento diferente do seu, como pode acontecer muitas vezes. Muitas vezes, como advogado, você vai ter que defender um ponto de vista que não é exatamente como aquilo que você imagina. Nas relações de trabalho, por exemplo, muitas vezes eu defendo um direito a um empregado, a um trabalhador, que imagino que não fosse seu direito, imagino que não deveria ser assistido. Ou, ao contrário, defendo uma empresa que tem um benefício legal que imagino que ela não devesse ter. Mas como a lei garante, a minha posição pessoal é irrelevante nessa discussão. Então, baseado nisso, nós vamos buscar argumentos para fundamentar esse discurso. Vamos lá. Algumas regras importantes para esse discurso. Nesse discurso, você vai então, atenção pessoal, escolher um tema daqueles indicados. Apenas um. 2. Vai escolher a sua posição, favorável ou contrária. 3. Vai colher, através de lei, jurisprudência, doutrina, estudos sociológicos, dados estatísticos, científicos, ok? Informações científicas. Vai colher essas informações sobre o seu posicionamento, para trazer argumentos, ok? Esses argumentos devem ser construídos na última fase dessa atividade. Na atividade 4, você vai formular o seu discurso de até 2 minutos. Não pode passar de 2. Em 2 minutos, você vai trazer argumentos para defender o seu ponto de vista. Mas não é achismo, não é opinião do vizinho, é ciência. Então você vai utilizar lei, jurisprudência, doutrina, sociologia, história, ok? Psicologia, para fundamentar o seu ponto de vista, em 2 minutos no máximo, ok? Parece simples, hein? Mas não é. Outras dicas para incrementar o seu discurso. 1. Nesse vídeo que você vai fazer e vai subir, o nosso coordenador Bruno, inclusive, já gravou, não é? Um tutorial para instruí-los na gravação e no upload do vídeo. Mas além dessas informações, é importante que você também se preocupe com o tamanho, com a extensão desse vídeo. Reduzindo um pouco a resolução da sua câmera, talvez fique mais fácil subir. Outra dica importantíssima, pessoal. Eu ainda fui procurado por muitos colegas na sexta-feira passada, às 11 horas da noite, 11h30 da noite, faltando 20 minutos para encerrar o prazo, de que não estavam conseguindo subir os vídeos. Aliás, os seus vídeos, né? Cada um subir o seu. Pessoal, não deixem para a última hora. Gravem os vídeos durante a semana. Tentem postar esses vídeos antes da sexta-feira. Se tiver algum problema com o vídeo, você vai ter mais tempo para solucioná-lo. Se você deixar para fazer tudo na sexta-feira, pode ser que você não consiga. Todos nós sabemos que a internet está sobrecarregada e que por isso pode ser que chegue numa sexta-feira você não consiga subir um vídeo de 2 minutos. Isso já aconteceu comigo no semestre passado, quando estávamos gravando as aulas. Isso já aconteceu com vários colegas e agora com colegas de vocês. Infelizmente, vocês já sabem, já conversei com muitos de vocês, não é uma escolha pessoal, não é um critério subjetivo. Os prazos serão obedecidos. Infelizmente, é uma imposição que vai fazer bem para todos nós. Nós aprendemos muito com esse tipo de cobrança.
Aprendemos muito com esse tipo de determinação que vai nos seguir a vida toda. Toda a nossa vida profissional vai ser regrada, vai ser circundada por prazos, por cobranças, por correria. E é assim mesmo. Vocês estão no primeiro ano, vão se acostumando com isso, provavelmente se trocarem ideia com o pessoal do quarto, do quinto, vão saber como a banda toca. E, para nós então, mais uma vez venho pedir, se entreguem, façam direito, façam com vontade. Eu vi alguns vídeos agora nesse final de semana, eu fiquei tão empolgado, achei tão legal, alguns vídeos até fofinhos mesmo, eu vi que a pessoa se preparou, eu vi que a moça passou uma maquiagem, sabe, estava lá maquiada, preparada para falar. Eu vi um outro colega, não vou falar os nomes, né, para não, entre aspas, não causar discórdia, mas eu vi alguns rapazes defendendo mesmo, sabe, discursando. Eu vi um discurso que fazia uma apologia, não é bem uma apologia, mas fazia uma menção ao discurso do Churchill. Gente, que beleza! Nós temos um material tão bom nas mãos, nós temos excelentes alunos, continuem se empenhando, façam com boa vontade, a gente só tem a ganhar. Nosso projeto só tem a crescer quando a gente abraça essas ideias e faz com afinco, faz com vontade. Eu estou muito feliz porque eu vi vídeos excelentes. Vi todos? Claro que não, porque eu tenho vida social, não é? E, obviamente, outros colegas vão nos ajudar com a vista de todos esses vídeos que nós escolhemos nesse final de semana. Mas esses que eu vi, olha, devo confessar, estou muito otimista, muito animado, porque eu tenho certeza que a nossa faculdade tem grandes valores aí que vão poder caminhar, que vão poder aprender bastante, principalmente a questão de embasamento, a parte técnica, mas que nós vamos seguir adiante. É normal, eu vi algumas pessoas nervosas, vi algumas pessoas com a voz mais trêmula, vi algumas pessoas gaguejando um pouquinho, algumas pessoas dando uma coladinha no papel. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, esse primeiro discurso foi uma experimentação, foi o nosso primeiro contato. Nesse segundo, nós teremos alguns critérios mais aprofundados na avaliação, ok? Então vamos lá. Quais serão os critérios de avaliação? Primeiro critério, uso do tempo. Então, você não deve falar devagar demais para preencher o tempo e também não deve falar aceleradamente a ponto de atrapalhar e ninguém entender nada do que você falar. Então você deve usar uma voz compassada, num ritmo interessante, com uma dicção que as pessoas possam acompanhar, entender, compreender e obedecer ao tempo máximo de 2 minutos. Então esse é o primeiro critério. Tempo. Uso do tempo. Não é só os 2 minutos, mas é também a forma como você vai utilizar esses 2 minutos. Depois, a oratória. Então vamos lá? O português correto. Primeiro ponto dentro da oratória. O português correto. Depois, a dicção. A clareza das suas palavras. Depois, a entonação. Há momentos em que pode falar mais incisivamente e outros momentos mais calmos. E isso quem vai perceber e trazer ao discurso é você. Depois dessa questão da dicção e dessa nivelação da sua voz, para não ficar um discurso monótono a ponto de em 2 minutos uma pessoa que esteja ouvindo o seu discurso venha a dormir, você obviamente vai ter que modular essa voz na sua oratória. E por último, os seus argumentos. Os seus argumentos serão analisados como embasamento da sua fala. Então, quanto mais científico, quanto mais notório, quanto mais embasado estiver o seu discurso, maior a chance da sua avaliação ser próxima de uma avaliação perfeita, ok? Então são esses 3 critérios básicos que serão avaliados nesse discurso. Fred, eu preciso ter uma vestimenta, um terno e gravata? Obviamente, você não deve usar um bonezinho de lado, uma boina, ok? Assim como fizeram no primeiro vídeo, se preparem. Usem uma vestimenta adequada. Imaginem que vocês estejam falando para todos os alunos dos segundos semestres. Imagine que você esteja discursando, falando do seu pensamento para essas pessoas. Como você vai querer ser visto por elas?
Qual é a imagem que você quer formar enquanto um prolator de discurso? Alguém que está lá difundindo a sua ideia. Como você quer ser visto? Ok? Eu sei que alguns podem querer colocar um cordão de ouro. Falei, aí, mano, certo, firmeza. Mas não é esse o caso, pessoal. Estamos falando de uma discussão científica. Tudo bem? Então, evitem as gírias, evitem os cumprimentos. Nós vamos tentar ser os mais formais possíveis. E os mais formais possível, ok? Agora, por favor, não interpretem. Sejam vocês, naturalmente vocês. Não é para fazer uma voz que não é a sua, não é para fazer gestos que não são os seus, porque fica parecendo um robô, não é isso. A naturalidade de agir leva à atração da atenção das pessoas para o seu discurso. Porque se você começa a utilizar determinados movimentos que são completamente desvinculados da sua fala, as pessoas começam a notar os seus movimentos e não o seu discurso. Se você começa a utilizar um movimento completamente robótico, as pessoas, nossa, o cara é um robô. E vai dispersar totalmente daquilo que você estiver falando. Então, haja com naturalidade. Traga o seu discurso como quem está numa conversa científica, embasada, com apoio em dados técnicos, mas uma conversa. Sem rebuscar demais o seu palavreado, ok? Mas também sem falar como se estivesse numa mesa de bar jogando truco. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá? Estamos esperando mais vídeos sensacionais como esses que nós recebemos. O Bruno também mandou um parabéns para vocês, que de maneira geral ele chegou a ver alguns vídeos. Elogiou bastante o trabalho, está satisfeito com o nosso desenvolvimento até aqui. Então vamos aprimorando. Eventuais problemas, eu continuo à disposição, respondo o mais rápido que posso, muitas vezes estou em aula, não consigo dar atenção naqueles momentos, mas assim que possível tenho dado atendimento a todos vocês e assim pretendo continuar, tá ok? Pessoal, então um bom trabalho, logo vocês vão ver na página do curso, do nosso projeto integrador, algumas dicas de argumentação, ok? Eu e alguns colegas vamos gravar alguns vídeos, alguns mais curtos, alguns mais longos, dando dicas de argumentação nesta semana e na próxima. Tá ok? Fiquem atentos então, corram para prepararem desde já os seus vídeos relacionados a esses temas, ok? Pessoal, um grande abraço, tenham uma grande semana, fico à disposição de todos vocês, um bom trabalho, tchau, tchau pessoal!